Na senda de 1613 e 1617 a 1621 é um romance que se anuncia como uma história de amor e de aventura, recheado de histórias pelo meio, histórias com aquela história com o H grande de que as pessoas tanto gostam de falar. Pedro Vasconcelos continua fiel ao seu melhor estilo, que é como quem diz. Cria em 1621 um romance com aquela dose de realismo e fabulação de todo o bom romance que se preze, capaz de envolver o leitor desde a primeira página, invocando muito justamente Nénu, que é uma figura que marcou de uma forma indelével quase todas as páginas de 1613 e as primeiras páginas de 1617. Para mim, mais como leitora, confesso, do que como editora, Pedro Vasconcelos constrói neste romance um herói à sua imagem e semelhança, eu ouso dizer, é uma figura que se chama Peter Cornelius. E digo isto, falo a todos aqueles que ainda não leram o livro, de um aventureiro holandês, por assim dizer, encarna as virtudes e os defeitos, também é bom dizer, mesmo que o Pedro não goste, se calhar muito, que eu falo aqui nisto, mas que encarna as virtudes e os defeitos de um valente espadachim armado com a sua fiel Juan Martínez, e devo dizer que eu fiquei a conhecer um bocadinho da arte das espadas e dos mistérios das espadas, porque o Pedro realmente domina esta matéria de uma forma espantosa e conseguiu interessar-me neste assunto de uma forma que eu nunca pensei possível. Mas falava eu então do Peter Cornelius, que é um herói apostado em perseguir os maus da fita, ao mesmo tempo que persegue o livro da vida, que já vem desde o 1613, levando atrás de si, na pelgada, o velho Cristian, que é um ancião resgatado do cativeiro da Inquisição, e o pequeno Miguel Molan, que é o filho do Manuel e da Nénu, precisamente, que recebeu o Ouroboros na forma do 88 para o guiar toda a vida, a ele, condenado a ser um sábio e um homem santo. O Miguel tem 8 anos quando este 1621 acaba, e este 8 é um número significativo, é um número quase mágico, como por certo sabem todos aqueles que leem desde a primeira hora os romances de Pedro Vasconcelos. Não é por acaso que o texto termina na página 350, e isto foi também uma batalha dura para nós na editora. Aqui tudo remete para o número 8, para a cabalística, para a significação mais profunda. Temos então Peter Cornelius, Cristian, Miguel, é uma magnífica tríade, asseguro-vos, tal como Nénu era uma magnífica heroína. Nénu morreu, de facto, mas a verdade é que Nénu vive e encarnou na figura de um corvo que nada tem de maléfico, a não ser alguns ciúmes que começa por demonstrar essa pecha tão mortal, tão humana. Nénu transforma-se numa sombra, aqui no 1621, uma sombra que persegue de muito perto o destino destes 3 homens, a que se junta depois uma enigmática mulher chamada Constance, uma belíssima mulher, a tal que desperta primeiro os tais sentimentos menos bonitos juntos de Nénu, mas depois acaba por convencer, de facto, a mulher corvo da verdade dos seus bons sentimentos juntos de Cornélius. De resto, Cornélius não é melhor nem maior do que as demais figuras que compõem o romance. É tão só aquela que adquire contornos mais épicos aos meus olhos, a mim que, pelos vistos, não consigo deixar de olhar para Peter e ver Pedro Vasconcelos. É um sujeito sanguíneo, como tal, capaz de ferver em pouca água e ficar com os azeites ao mínimo contratempo, ou pelo menos quando se depara com um leão pelas costas, com adversários encapotados no encalço, quando um certo mapa não conhece a forma que se pretende. E aqui vos desafio, falo da personagem ou estarei já a falar do autor. Trabalhar com Pedro Vasconcelos foi, de certa maneira, trabalhar com o herói dos romances de cavalaria. Não só porque o Pedro tem o porte de um cavaleiro dos tempos modernos, daqueles que perseguem causas que muitos consideram perdidas, e lembro-me particularmente daqueles sábados em que o Pedro aparecia lá em casa, no café por baixo da minha casa, em busca das folhas que nós tínhamos combinado que ele iria buscar, e também para trocarmos sempre 2 dedos de conversa. Ele aparecia com um casaco que tinha uma forma de uma capa esvoaçante, não é? E parecia mesmo realmente uma figura desses romances. Mas, sobretudo, isto é mais importante.
pelo facto do seu temperamento fortíssimo despertar em nós a têmpera, precisamente, dos heróis dos romances de cavalaria, que eu falava, sanguíneos e temperamentais, sonhadores e empenhados, lutadores e eternos resistentes. Em vez de empunhar a espada, que já empunhou, não é? Ao que sei, Pedro Vasconcelos ostenta orgulhosamente a pena, ou, para sermos mais honestos, domina as teclas do seu portátil com sábio à vontade. É bom trabalhar nas obras, como nós costumamos dizer na oficina, e é bom saber que existem escritores com espírito de heróis de capa e espada. E foi muito bom ter trabalhado com ele neste 1621. Obrigado.